Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Vamos orar? Vamos orar. Ó eterno Deus, Pai Celestial, estamos reunidos aqui novamente esta manhã, com a intenção de te render graças, honra e louvor, que o Senhor possa perdoar nossos pecados, nossas faltas, que o Senhor possa nos conduzir em tudo, Senhor, e nos auxiliar, Senhor, em tudo que é pertinente à vida eterna, que as tuas bênçãos estejam sobre cada um, Senhor, que tem um coração sincero, cujo coração está a tua palavra, que o Senhor possa moldar cada um segundo a palavra que cada um tem no seu coração, que o Senhor possa, Senhor, aqui nos guardar de todo mal, guardar de todo maligno, que o Senhor possa guardar, Senhor, aqui os que estão aqui dentro, que o Senhor possa guardar também os que estarão acompanhando através do YouTube, Pai. Te agradecemos por mais essa manhã e pedimos as tuas bênçãos no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Antes dos irmãos se colocarem, se sentarem, abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 15, verso 7. Bom dia a todos nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos nossos irmãos que estão conosco. Amém. Nesse momento, vamos aqui para a palavra de Deus. O assunto que nós vamos falar é as promessas de Deus para aqueles que estão em Cristo. A promessa de Deus para aqueles que estão em Cristo. Somente para os que estão em Cristo, as promessas de Deus. E Cristo é a palavra. Bom dia, nossos irmãos, lembrando que nesse momento também está sendo transmitido através do Tabernáculo de Francisco Morato, o culto de louvor ali também, através da rádio Doutrina da Mensagem, está sendo transmitido, e a partir das 9h30 também ali o pastor Jorge Dornelles estará transmitindo ali também uma ministração, um sermão, também a partir das 9h30. Então vai ter a opção aí, tem lá, tem aqui, onde os irmãos conhecerem também, que estarão pregando a palavra de Deus esse dia. Hoje, no mundo todo, estão reunidos, pregando. Deus abençoe nossos irmãos. Então, vamos para o Evangelho de São João, capítulo 15, verso 7, que diz assim, o Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. Eu tinha falado outra coisa? Bom. Então, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. Diz assim, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e será feito para você. Diz assim, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e será feito a vós. Soberano Pai, que o Senhor, pela tua graça, possa acrescentar todas as bênçãos à tua palavra. No nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Irmão, pode se sentar. Então, essa manhã, meus irmãos, estamos olhando para essa questão de pedir a Deus, mas para que tenha a sua petição respondida, as palavras dele têm que estar em nós. Se a palavra dele não estiver em nós, é claro, não tem como. Ele disse, se você, em primeiro lugar, tem que estar nele. Como está nele? Tem que estar nele através do batismo do Espírito Santo. Senão, porque a palavra de Deus diz, por um só Espírito somos todos batizados em um corpo. Então, meus irmãos, fora do batismo do Espírito Santo, ainda está fora de Deus e não está em Cristo. Vai pedir o que quiser e não vai ser feito. Porque tem que estar nele pedindo. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E ele é a palavra. E ele diz, as minhas palavras têm que permanecer em vós. Se a palavra não permanecer, meus irmãos, não adianta. Então, essa situação hoje, né?
é somente para aqueles que estão na palavra e a palavra está neles. Fora disso, é conversa fiada. Porque nós sabemos que no princípio era a palavra e a palavra era Deus. E assim sabemos que quando Deus opera em nós, tanto querer quanto o efetuar, o fazer, é a palavra de Deus que opera em nós, tanto querer quanto fazer. Então é a palavra de Deus que tem que estar em nós pedindo. A palavra de Deus que está em nós pedindo. Então, Deus não vai fazer nada que é contrário à sua palavra. Então, se não for contrário, se não for de acordo com a palavra de Deus, pode ter certeza, não vai ser feito. Deus não faz nada fora da sua palavra. Então, por isso que ele disse, a minha palavra tem que permanecer em vocês. Então, um do sermão chamado Mundo Caindo aos Pedaços, olha só o que disse, lembrando, ele disse, Jesus disse, se vós permanecerdes em mim, aí está o mistério. Aí está o mistério, aí está o segredo. Então, por a maioria absoluta, 99% das pessoas que se descrente hoje estão nas igrejas, tabernáculos, denominações, organizações, não tem o Espírito Santo, por isso que se entrega ao quê? Vão se entregar a rituais vazios de ir para a igreja e cantar, rituais vazios de fazer obras de caridade, rituais vazios de construir igrejas, hospitais, escolas, isso e aquilo, justamente por quê? Para suprir aquela falta de Deus operando na sua vida. E claro, com dinheiro você botou a mão no bolso, quanto mais dinheiro você está, você vai botar a mão no bolso, vai e faz. Então vamos fazer. Então dá aquela sensação que Deus está prosperando, Deus está conosco, que a coisa está acontecendo. Mas não tem nada a ver com Cristo operando na pessoa. Isso é a pessoa fazendo. Não, uma pessoa não precisa nem ter Deus, até blasfemar de Deus, e ela prospera, e tem bênçãos, e aí? Então quando a pessoa coloca que Deus é com ela, né, nesse padrão das coisas aí, materiais, ela está perdida e cega, não tem nada a ver com isso, entendeu? Então, ele vai dizer aqui, se vós permanecerdes em mim, aí está o mistério, aí está o segredo, se vós permanecerdes em mim, e a minha palavra em vós, então peço o que você quiser. Veja, a ideia é que primeiro a palavra de Deus deve permanecer aqui, aqui aonde? Aqui? Não, aqui. Não na cabeça, não na mente, não decorar, não intelectual, mas aqui embaixo, no coração, onde fica a alma. Veja, é isso. Você não pode tomar credos e ismo e assim por diante e martelá-los em você. Você não pode pegar alguns dogmas e misturá-los com a palavra de Deus. E então ter Deus para honrá-lo. Você não pode misturar a palavra de Deus com alguma coisa e depois ir diante de Deus pedir, que Deus não vai honrar. Tá? Tem que ser absolutamente, puramente, a não adulterada a palavra de Deus. E isso é tudo. Deus não se mistura com nada pervertido. Deus não se mistura com absolutamente nada pervertido. Ele é absolutamente Deus. Ele é a plenitude da palavra. Deus não se mistura com nada pervertido. De outro sermão que ele pregou, chamado Deus em Simplicidade, ele diz, você não pede as ovelhas para produzir lã ou manufaturar lã. Você não pede as ovelhas para produzir lã ou manufaturar lã. Quero dizer, as ovelhas não precisam fabricar lã. As ovelhas não vai dizer assim, agora, o meu mestre precisa que eu produza um pouco de lã. Ela não vai pensar dessa maneira. Esse ano, a ovelha não vai pensar, agora eu tenho que me ocupar, tenho que me esforçar para produzir lã. A ovelha não vai pensar dessa maneira. A natureza dela é de produzir lã. Naturalmente, lã vai ser produzida através dela. Não, a única coisa que ela precisa fazer é permanecer ovelha. É simples. Isso mesmo, a lã ela vai sair automaticamente. A lã vai ser feita automaticamente. Porque e também Deus não pede para que a gente fabrique frutos. Só fala, não, eu tenho que produzir fruto, eu tenho que fazer. Não funciona dessa maneira, eu tenho que produzir. Se o Espírito estiver aí, o fruto vai vir normalmente. Se o fruto não está vindo, é porque o Espírito não está aí. E, meus irmãos, é aquela coisa mesmo. Não adianta se enganar que tem Espírito quando não tem. É melhor assumir agora e pedir para Deus, para que Deus possa dar, para chegar naquela hora, meus irmãos, ter que ficar aí e chegar no trono branco. Adiantou o quê? Então, tem que ser sincero. Porque não é uma questão, tem que dar fruto. Se o Espírito tiver aí, os frutos vai ser normal. Uma árvore, uma mangueira, não vai dizer, eu tenho que produzir manga esse ano, eu tenho que me forçar. Não. Simplesmente chegou a estação de produzir, a vida que está nela vai produzir, vai trazer para fora
as mangas ou qualquer árvore frutífera. Não é uma questão de esforço, não é uma questão de força que tem que fazer. É uma questão que é a natureza. É a natureza. Então, Deus não nos pede para nós produzir fruto. Os frutos são produzidos normal, veja, dá frutos, devemos dar frutos. Enquanto você for uma árvore frutífera de Deus, com a palavra de Deus se vindicará. Se a palavra de Deus estiver no seu coração, normalmente ela vai se manifestar. Se não está, esqueça. É isso. E Jesus disse: se vós permaneceres em mim e a minha palavra em vós, pedi o que quiserdes e tudo será feito. Está vendo? Você não a fabrica. Você não a fabrica. Você se esforça para não fazer, está simplesmente lá. E isso continua indefinidamente. Ou seja, não é uma coisa que tem que se esforçar. Para aqueles que verdadeiramente estão na palavra, a palavra vai se manifestar através dele e dela naturalmente. Não é uma coisa que tem que se esforçar. Eu não consigo parar de fazer isso. Eu não consigo parar de fazer aquilo. Eu não consigo deixar de fazer. Ué. Se o Espírito tivesse aí, não tem. Imagina a mangueira, eu não consigo produzir manga. Pensou uma aboboreira dizer, eu não consigo produzir abóbora, eu tento produzir abóbora. Ué, não existe isso. Se a vida de abóbora está lá, chega o tempo, a estação certa, as estações climáticas certas, pronto, produz. Então, cada circunstância, meus irmãos, se não for produzido filho de Deus, uma filha de Deus na pessoa, é porque a vida de um filho e de uma filha de Deus não está na pessoa. Não está. E se não está, é melhor clamar, pedir, morrer para si mesmo, deixar as coisas do mundo, senão a vida de Deus, que o Espírito de Deus não entra em vaso sujo, meus irmãos. É simples assim, o Espírito de Deus não entra em vaso sujo. Não adianta ficar se iludindo, não entra em vaso sujo, não entra em vaso imundo, não entra em quem vive conforme o curso desse mundo. Então, lembre-se que depois de Abraão, depois que ele se separou de Ló, exatamente o que Deus disse para ele fazer, separar cada pecado que nos aflige tão facilmente, separar do pecado, tire tudo. Ali então Deus disse para Abraão, quando Abraão se separou de tudo, Abraão, agora você é o herdeiro de todas as coisas, você é o herdeiro de todas as coisas. Olhe para o leste, olhe para o oeste, olhe para o norte, olhe para o sul, caminhe pela terra, é tudo seu. Amém. Depois que ele separou de toda incredulidade. É por isso, meu irmão, depois que você separar dos seus maus pensamentos, depois que você separar das suas piadas suas, depois que você separar da sua falsidade, depois que você separar da tua ignorância, depois que você separar da imundícia da televisão, depois que você separar das imundícias que está na internet, depois que você separar a mulher da sua saia apertada, da sua sainha para cima do joelho, do seu cabelo cortado, das suas pinturinhas, depois que você homem separar desses negócio de estar de bermudão daqui para lá, lá para cá, de calça, de short, sem camisa, eu estou falando isso básico, não é nem para mim estar falando, mas tem que ficar batendo, porque ainda eu vejo essa situação. Não tem jeito. E na hora que eu falar diretamente, vai ser direto, assim, acabou. É melhor você ir para o mundo logo. Então, meu irmão, quando eu chegar a falar assim, é melhor ir para o mundo logo, é porque eu estou tirando do meu companheirismo. Simplesmente assim. Simplesmente assim. Tá? Que eu não vou considerar mais irmãos. Então falando, para quem ainda continua no mundo, nessas coisas do mundo que tem que ficar batendo, não é nem para ficar batendo, tem que estar falando de coisas profundas. Então, quando separar de tudo isso, então o Espírito Santo vem, o batismo do Espírito Santo vem. Fora disso, vai ficar iludindo a si mesmo. Então, meus irmãos, para ter as promessas de Deus, a palavra de Deus tem que estar em você. Então, Abraão, agora você é o herdeiro de todas as coisas. Por quê? Agora você separou de tudo. Amém. Você separa essas coisas, você mesmo do pecado, da incredulidade. Só existe um pecado que é a incredulidade. Cometer adultério não é pecado. Beber bebida alcoólica não é pecado. Contar mentiras não é pecado. Esses são os atributos da incredulidade. Se você crer, você não faria essas coisas. Se vocês crescem em Jesus Cristo, você não faria essas coisas. E olha que os crentes da mensagem têm um negócio de tomar um vinhozinho, né? De onde que os crentes da mensagem tirou esse negócio?
Já fui em vários irmãos que dizem, só crendo na mensagem, você vê, você está ali, né? Não adianta, você não fica olhando, procurando, mas só você levantar o olho, tem uma garrafa de vinho em algum lugar aí. E tá lá. De onde que tiraram esse negócio? De onde que tiraram esse negócio? Meus irmãos, quem toma um drinkzinho não entra no reino de Deus. É um vinhozinho, é uma bebidinha, é uma cervejinha. Meus irmãos, não entra no reino de Deus. De onde você tirar da mensagem? Não foi. Deve ser de algum pastor, de algum ministro desviado da verdade, porque da palavra de Deus diz, meus irmãos. A palavra de Deus diz, meus irmãos, aquele que está em Cristo já morreu para as coisas do mundo. Já morreu para essas coisas. E na mensagem o profeta diz, aquele que toma um drinkzinho, uma bebidinha social, não pode entrar no reino de Deus. Então não sei de onde que o povo da mensagem tirou esse negócio de tomar um vinhozinho, meus irmãos. Agora, essa é verdade. Entendeu? Então, ele diz aqui, a bebida alcoólica não é pecado. O que é pecado? Incredulidade. Porque se você cresce em Cristo, você já teria recebido o Espírito Santo e não precisaria das coisas do mundo para se satisfazer. Sim. Ou não há estímulo no Espírito Santo. Ou não há alegria no Espírito Santo. Ou não há segurança, não há paz no Espírito Santo, que precisa buscar em outras coisas. Eu digo para você, e abundância de todas essas coisas. Mas, por causa da incredulidade, as pessoas permanecem no pecado. Permanecem nessas coisas. Se você crê, você nunca faria essas coisas. Certamente Jesus disse, santo, aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele não diz que terá a vida eterna, diz que tem. Porque todos aqueles que crêem nele, são aqueles que estavam nele antes da fim do mundo, que já tinha vida, já era tão eterno quanto Deus. Entendeu? Agora não é um crer de mente. Claro, até o diabo crê, estremece. O diabo crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Crê, confessa, Então, ele crê. Mas, meus irmãos, ele está perdido, condenado. Então, não basta crer. Se Deus não vindicar, o que é a palavra vindicar? Significa provar ser a verdade. Se Deus não vindicar a palavra dentro de um homem ou de uma mulher, Deus não reconhece ele e ela como filho e filha de Deus. Quem tem que dizer que eu sou filho de Deus, que você é filho de Deus, é Deus. Como que ele diz? Enviando o Espírito Santo e fazendo com que a vida de um filho de Deus e uma filha de Deus se manifeste na pessoa. Fora disso é conversa fiada, fora disso é religião já morta e já condenada, que está qualquer tipo de forma de religião que não é Cristo em vós. Nessa hora de adoção, nessa hora em que estão se preparando para ir embora, é uma hora decisiva, que chegou ao seu último ensinamento, chegou à sua última instrução, chegou ao último lugar em que as pessoas podem dizer que não conheceu a verdade. A partir do momento que se conhece a verdade, a doutrina, o ensinamento de Cristo, da mensagem, a pessoa, ou ela entra de vez no reino, ou ela se condena para fora eternamente, pro resto da sua vida. Chegou no ponto final, que não é mais aquela coisa, não sabia, não sei o quê, já não era, já foi. Então tá aí, a verdade. Se você ama a verdade, a palavra de Deus... A palavra de Deus entra no coração, vem a coluna de fogo, vem o Logos, vem e manifesta a palavra que está em você, você se torna a manifestação da palavra. Esse é o segredo de toda a Escritura. Esse é o mistério que estava oculto desde os tempos eternos. Esse é o mistério que estava oculto. E foi manifestado através de Deus em Cristo, depois Cristo em sua igreja. Esse é o mistério. Em Cristo, meus irmãos, está toda a plenitude da sabedoria, do conhecimento, de toda a riqueza, está em Cristo. Então, esse é o final. Nós chegamos no ponto final. E daqui para frente, aqueles que não estiverem na palavra, a palavra nele, aí já ultrapassou a linha da misericórdia. Acabou. Já ultrapassou. Claro, só vai, mas eu volto e vai continuar numa religião e tal, no tabernáculo, tudo tá. Mas pode ter certeza, vai encontrar com a mesma palavra que rejeitou naquele dia. Que não quis se tornar um com ela. Vai encontrar com a mesma palavra. É aquela coisa. Se não permite que a palavra em plenitude habite em você, se você não recebe a palavra de Deus totalmente no teu coração para vivê-la, meus irmãos, a palavra vai um dia vai te julgar. Jesus Cristo disse, aquele que ouve minhas palavras, aquele que ouve minhas palavras e como que ele disse? Aquele que ouve minhas palavras, eu esqueci o que ele disse. Ele disse, não sou eu que julgo, as minhas palavras o julgará naquele último dia.
Então, aí tá. O julgamento já está hoje. A noiva já foi julgada pela palavra. Tá? Então, aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Esse é Zoe. Zoe, meus irmãos, é a palavra grega para vida. Então, quando recebe a Zoe de Deus, é a vida de Deus que ele recebe, que é o Espírito Santo. Porque uma pessoa crê corretamente, quando crê corretamente, a vida de Deus entra na pessoa. Agora, você que recebe aquilo, então, quando uma pessoa crê na verdade, verdadeiramente, de crer mesmo, de fato, eles realmente se separando-se. Então, quando se separa de toda a incredulidade e crer em Deus, andar estritamente, cumprindo o mandamento de Deus, fazendo tudo o que é certo, então Deus dirá, cada promessa no livro é sua. Quando a pessoa deixa de ser aquele crente fingido, aquela coisa assim, que mais ou menos, o crente fabricado, manufaturado, então, quando se separa de toda a incredulidade e crê e anda estritamente cumprindo os mandamentos de Deus, aqui o profeta está dizendo, fazendo tudo que é certo, então Deus dirá, cada promessa nesse livro é sua. Amém. Tudo é seu. Então, de Gênesis a Apocalipse é todo seu. Amém. Se vocês permanecerem em minha palavra, em você, você pedirá o que você quiser e será assim. Isso é normal. Então, se você diz que toda a palavra desse livro é sua, tudo é promessa para mim, então todas essas palavras têm que estar dentro de você. Se a palavra não estiver dentro de você, ou a palavra estiver ali dentro e mais coisas fora da palavra está ali dentro, ou entendimento unicista, ou entendimento trinitário, ou entendimento de científico estiver ali dentro com a palavra, nada vai funcionar. Vai perverter a semente, vai perverter. Então, ele disse assim, se vocês permanecerem em mim, minha palavra em vocês podem pedir o que vocês quiserem. E assim será. O quê? Você tem que se separar primeiro de toda a sua incredulidade. Não tem jeito. Não tem jeito. Ele está dizendo que você tem que se separar primeiro de toda a sua incredulidade. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Está certo? Isso, Hebreus 4 diz. A palavra de Deus é mais afiada, mais poderosa do que espada de 2 gumes, perfurando até medulas e os ossos, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Está certo? A palavra de Deus. Se vós permaneceres em mim e a minha palavra estiver em vós, vejam, vocês veem o que eu estou querendo dizer? É a palavra feita carne entre nós. Vem? A palavra, aquela palavra que está lá atrás, que não pode mudar, é a mesma palavra esta manhã. É a mesma palavra. Que declarará o mesmo Messias, não eu, mas ele, o mesmo Messias. Eu acredito, entendeu? Então, essa é a verdade. Lendo aqui uma citação de Lembrana, outra citação, ele vai dizer assim, numa mensagem que ele chamou de sabedoria versus fé. É diferente, fé é uma coisa, sabedoria é outra. Essa sabedoria do homem. Ele disse, eu estava conversando com o irmão Ivan lá atrás, não faz muito tempo, ele subiu aqui, ele dirige até agora, ele perdeu o carro, situado ali com a chave esquerda, ali, ele perdeu o seu carro, alguém apareceu e roubou o carro dele, ele tinha tudo que ele tinha estava ali naquele carro, veio ele e outro irmão chamado Fred e o irmão Tom, algum deles vieram até a minha casa. Bem, ele parecia um garotinho de quem alguém tinha tirado o doce, porque ele roubaram o carro dele. Ele estava simplesmente exausto. Ele disse, simplesmente eu não sei o que fazer. Agora o que é? Agora, está vendo? Qual é a primeira coisa? Qual é a primeira coisa quando algo acontece na sua vida? Qual é a primeira coisa quando algo acontece? O que você tem que fazer? Se você é cristão, você tem que ir para a palavra. Tem que ir para a palavra, não tem que pedir, não tem que ir para A ou B, você tem que ir para a palavra, se você verdadeiramente está em Cristo. Se está em Cristo, aí disse, peça ao Pai. Se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, você pedirá o que você quiser, isso será feito. E aqueles homens estavam na palavra, eles foram até ali, o profeta orou e Deus deu uma visão ao profeta e mostrou onde é que seu carro estava, e eles encontraram o carro. Porque eles foram pedir, tinha necessidade. E eles tinham a palavra dentro deles, eles foram consultar o profeta. E hoje, meus irmãos, nós temos a palavra do profeta totalmente aqui, é a própria Bíblia. É a própria palavra de Deus, é a Bíblia, tá? Entendeu? Então, Jesus disse, somente creia. Crer no quê? Acreditar no quê?
Você tem que acreditar no impossível. Tem que acreditar no impossível. Sim, acredite no impossível. Porque depois, lembre-se, depois a filha de Jairo morreu. Vieram falar, não incomode mais o mestre, ela já está morta. Jesus disse, somente creia. Tudo é possível que creia, permaneça. Entendeu? Então, Jesus Cristo disse, acredite. Na verdade, eu digo a você, se você disser esta montanha mova-se, não duvidar em seu coração, apenas acredite, você pode ter o que você diz. Isso mesmo. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Nunca morrerá. Se vós permaneceis em mim, a minha palavra está em vós. É isso mesmo. Aí que está o segredo. Todas essas promessas. Ele disse, as obras que eu faço, vocês também a fará. Obra maior do que essa você deve fazer, porque eu vou para o meu Pai. Todas essas promessas aqui da Bíblia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele foi ferido por nossas transgressões, foi ferido por nossa transgressão, moído por nossa iniquidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, aí que está. A palavra de Deus, ela não vai mudar. Ela não vai mudar. Tem que estar em Cristo, você tem que estar nele pedindo. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus diz que Deus não ouve pecador. E uma pessoa que não está na palavra, não está no Espírito, ainda continua na sua situação de pecador. Deus não ouve pecador. Uma coisa que Deus vai ouvir é se ele se arrepender e se voltar para Deus arrependido, querendo andar na palavra de Deus. Porque aí ele está começando, essa pessoa está começando a entrar na palavra para receber o Espírito. Mas a palavra de Deus diz que para pedir, tem que estar nele pedindo e tudo será feito. E tudo será feito. Se não estiver nele, se não estiver nele, pode ter certeza, não vai conseguir. Tá. Então, ele disse, se vós permaneceres em mim e minha palavra estiveres em vós, peço o que você quiser, você está vendo? E será feito. Agora, isso simplesmente não pode ser uma coisa assim vaga. Tá? Não pode Deus dizer uma coisa e depois tornar a sua palavra fora. É o que ele disse. Ele disse, se vós habitar em mim, minhas palavras em vós, isso é tudo aí. Permanecer significa descansar aí. Ficar bem aí. Sim. Isso é a inoculação de doenças pecaminosas. Ou seja, tem que estar em Cristo através do batismo do Espírito Santo. É o ultimato para todos aqueles que têm ouvido a palavra, ouvido a mensagem. É o ultimato. É o ultimato. A palavra morte, meus irmãos, nós sabemos, a palavra morte significa separação. A palavra morte significa separação, tá? A palavra morte significa separação, e agora, por exemplo, quando nós dizemos que morremos aqui, nós estamos separados fisicamente, tá? Fisicamente das pessoas que estão aqui. Agora, nos separamos, assim, da visão dos outros, isso é fisicamente. Agora, a morte espiritual. Qual é a morte espiritual? Você está separado espiritualmente de Deus. Ainda que esteja aqui fisicamente, mas espiritualmente está separado de Deus. E o que separa o homem de Deus? É o pecado. Não tem como estar no pecado, na incredulidade, estar unido com Deus. E também não tem como pedir qualquer coisa e ser feito se está morto espiritualmente. E ele vai dizer aqui, mas nosso espírito é de Deus, que nunca pode ser separado de Deus. Uma pessoa que está no Espírito, em Cristo, ele é parte de Deus, ele está dizendo aqui. Somos trazidos de volta àquele pensamento de Deus. Tudo que Deus faz é perfeito e eterno. E quando os próprios pensamentos de Deus foram... quando Deus pensou em ter um rei com pessoas que o adorariam, os próprios pensamentos de Deus são eternos. Quem é que sabe aqui? Você sabia que os pensamentos de Deus são eternos? Quando Deus pensa, já é realidade. Quando Deus pensa, já é realidade. E quando Deus fala, meus irmãos, quando Deus fala, meus irmãos, aí então vai começar a manifestação daquela realidade que ele pensou. Então ele diz aqui,
eles não podem mais perecer. Aquele povo que estava na mente de Deus, que ele pensou em um reino, no seu povo, o adorando, aquele pensamento, todos aqueles que estavam no seu pensamento nesse reino, eles não podem perecer. Cada palavra de Deus é eterna, cada uma. Deus não volta atrás. Jesus disse, os céus e a terra passarão, minhas palavras não vão passar. Elas são eternas com Deus. Se vocês permanecerem em mim, minha palavra permanecer em vocês, você está vendo? Nós nos tornamos uma parte de sua palavra, parte de sua vida, quando permanece na palavra de Deus e ela em nós. Então, não podemos mais morrer do que o próprio Deus poderia perecer. Isso é o que o Espírito Santo é. O Espírito Santo é a palavra de Deus habitando na pessoa. O pessoal pode dizer, eu tenho a palavra de Deus no meu coração. Simplesmente, quando se ouve uma declaração dessa, eu tenho o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo? Então, a coisa mais razoável a se dizer depois onde está os frutos? Eu tenho Deus em meu coração. Onde está as obras de Deus? Eu tenho Deus em minha vida, Deus é comigo. Onde estão os atributos de um filho e de uma filha de Deus? É o mais razoável. Essa que é a questão. Por isso que ele tá dizendo, a palavra de Deus não muda. Como a palavra de Deus, ela agiu em ela vai agir em todos. Deus não muda a sua palavra. A palavra de Deus é eterna. É impossível uma pessoa dizer que está em Cristo, meus irmãos, e as obras de Cristo não sejam manifestas através dela. Então, se uma pessoa está na palavra, está em Cristo, está no Espírito, ela jamais pode perecer. Como Deus pode pegar um pecador arrogante, temperamental, homem exigente e fazer dele um santo de Deus? Deus faz. Como ele pode tomar uma mulher que é tão humilde, uma mulher que é tão baixa, mas tão baixa, que até mesmo um cachorro de rua vira a cara para ela. Como pode Deus conseguir pegar uma mulher tão baixa assim e fazer dela uma santa de Deus? Eu não posso dizer, mas ele faz isso. É um paradoxo, claro que é. Todas as grandes obras de Deus são paradoxais. Paradoxo é uma coisa que parece ser impossível, mas ainda é a realidade. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, pedi o que quiser, vos será feito. São João 14, ou São João 15, São João 15, 7. Ele diz isso, mas São João 14. Agora, meus irmãos, existem 19 escrituras no Novo Testamento, onde Jesus vai usar essa frase, aquele que crê em mim. Aquele que crê em mim. Quando ele está falando dos crentes, ou dos crentes. Claro, crente não segundo o crente desse mundo, aquele que verdadeiramente crê. Agora, a palavra, aquele que está em mim, ela significa no grego aquele que está dentro dele. Perceba atenção. Não é aquele que crê em mim. Quando diz aquele que crê em mim, as pessoas acreditam. Aquele que crê sobre mim. Por exemplo, você vai perguntar, você crê que Jesus existiu, a pessoa diz, creio. Você está acreditando sobre ele, sobre a história dele. Isso é diferente. O que ele está dizendo, aquele que crê em mim, ou seja, aquele que está em mim, está dentro de mim, crendo. Aquele que faz parte de mim, aquele que faz parte, é um membro do meu corpo, crendo. É diferente de dizer para a pessoa, pode perguntar para qualquer um, você crê em Jesus? Eu creio em Jesus, eu creio que Jesus é meu Salvador, eu creio que Jesus é bom, né? Se for falar amor, eu creio que Jesus me ama, não é isso. Ele está dizendo aqui, aquele que crê estando em mim, aquele que está em mim, crendo, tem vida eterna. Aquele que está em mim, aquele que é parte de mim, eu sou a palavra, aquele que é parte de mim, crendo, pede qualquer coisa e o Pai o fará. Aquele que é aquele que crê em mim, ou seja, aquele que faz parte de mim, está crendo. É diferente daquele que crê em mim, crê que ele existiu, crê que ele é uma pessoa boa, crê que ele é amor, crê que ele é vida, crê que ele... Não tem nada a ver com isso, o evangelho. Não tem nada a ver com isso, evangelho. Crê que Jesus Cristo é uma pessoa boa?
Até o diabo crê. E o diabo odeia a pessoa boa. Por isso que o diabo quis matá-lo. Ele sabia que ele era uma pessoa boa e quis matá-lo. Não é esse tipo de crer. Crer que Jesus Cristo é amoroso, crer que Jesus Cristo perdoa o pecado, é bom, mas a palavra de Deus, o evangelho, não tem nada a ver com isso. O mistério, a palavra de Deus, o mistério oculto desde antes da fundação do mundo, que agora foi revelado ao apóstolo Paulo, é Cristo em você. Vocês têm que estar em Cristo crendo. Você tem que estar em Cristo crendo. Fora disso, está acabado, está acabada. E não tem uma religião, não tem uma igreja, não tem um tabernáculo, não tem nenhum homem que pode colocar uma pessoa em Cristo. Não existe. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo não coloca a pessoa em Cristo. Fazer parte de uma igreja, de uma organização, de um tabernáculo, de grupo, não coloca ninguém em Cristo. Coloca dentro daquele grupo ali. O ministro, ele pode batizar, emergir, alguém pode colocar dentro da água, mas não coloca dentro de Cristo. Para a pessoa crer corretamente. Não pode colocar. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Jesus não vai voltar atrás. Quando Jesus Cristo ele disse ser perfeito, como o vosso Pai do céu é perfeito, por que ele diz ser perfeito? Porque ele mesmo, somente ele poderia fazer isso. E as pessoas querem ser perfeito, a pessoa fazendo. Quando Jesus Cristo disse, os puros de coração verão a Deus, é porque não estava dizendo para você fazer alguma coisa para purificar si mesmo. Não, é que ele mesmo iria purificar aqueles que são dele e eles veriam a Deus. Então, meus irmãos, tudo que Jesus pediu, ele mesmo estaria fazendo. E ninguém mais pode fazer. Então, mesma coisa, para entrar em Cristo, para entrar no corpo de Cristo, não compete a homem nenhum. Ser batizado em Cristo. A palavra de Deus diz, por um Espírito somos todos batizados. Todos, quem é esse todos? Todos que estão na igreja, nos tabernáculos, quando fala todo mundo já se coloca. Não, meus irmãos. Todos são aqueles que ele chamou, são aqueles que ele justificou, que ele predestinou e que ele glorificou. Todos aqueles que ele tirou o pecado de dentro dessa pessoa, tirou o mundo de dentro dessa pessoa. Que ainda assim, o mundo está na pessoa, as coisas do mundo estão na pessoa. Cristo nem botou a mão em você ainda. Não botou. Porque aquele que começa, termina. Mas as pessoas ficam não sei quanto tempo ouvindo a palavra, ué. Por que não há uma purificação? Porque não está na mão de Cristo. É difícil, é doído, mas é verdade. Cristo nem botou a mão em você ainda. Por isso que Jesus Cristo disse que lá, quando entra, vocês já viram aquela parábola, nós já falamos, quando ele entra para ver os convidados para ser da boda, lá tem um ali, que estava ali, que não tinha as vestes. E nós vimos que ali no Oriente, ali a tradição era normal, quem era convidado para uma festa, para um banquete, todo convidado que chegava na porta, já tinha lá o serviçal, já tinha ali o empregado, que já lavava os pés dele, já passava um negócio lá, um unguento lá, no cabelo, e já colocava umas vestes de convidado, e todos que entravam tinham a mesma veste, tinham a mesma aparência, não importava se era pobre, se era rico, não importava se era escravo, se era livre, não importava, todos tinham a mesma vestidura, porque na porta que recebia a vestidura para entrar. Aí quando aquele senhor vai ver os convidados lá que entraram, vê lá um que não tinha aquelas vestimentas. Não tinha. E ele perguntou, amigo, como é que você foi aqui? Como você entrou aqui? Ele não tinha entrado pela porta. Ele tinha entrado por algum lugar, ou pela janela, ou por algum buraco. Não, mas pela porta não. Por isso ele estava sem a vestimenta. Ali aquele servo, daquele senhor, não colocou as vestimentas nele. Não tinha nem botado as mãos, nem lavado o pé, nem nada dele. E ele estava lá. E qual foi o fim daquele convidado indesejável que estava ali?
E entrou, estava ali regozijando, estava ali batendo palma, cantando, glória a Deus, aleluia, eu sou eleita, estava ali, eu, tudo mais, mas chega ali o Espírito Santo, mas peraí. E por que está tudo sujo, o coração sujo assim? Está fazendo o que aqui? Dizendo que é eleita com esse coração aí. Não foi vestido com as vestimentas da palavra, não foi lavado. Para fora, amarra de pé e mão e lança nas trevas exteriores. Tribulação vai. E tem que amarrar de pé e mão. Por que tem que amarrar de pé e mão? Porque quem é que vai querer dizer que está errado e sair fora? Quem é que vai querer dizer que está errado? Vai até o fim. Vai lá nas coisas do mundo, sem as vestimentas, sem a palavra, sem a da palavra, dizendo que e dando glória a Deus, aleluia, eu também sou noivo, eu também sou eleito, eu também vai indo até, pode ser sermão em cima do sermão, pode ser pregação dura em cima da pregação dura, pode ser aquela água fervendo, não de arrancar o couro, mas está lá. Ai, glória a Deus, aleluia. Por isso que vai ter que ser amarrado de pé e mão. Porque não vai querer sair do meio. Judas saiu do meio por si só. Judas quis ter companheirismo com Jesus e com o mundo. E fazer do jeito dele. E Judas não reconheceu que precisava da lavagem da água pela palavra, né? A palavra de Deus não fez efeito em Judas. A mente de Judas não foi mudada. Não houve arrependimento. O que é? Metanoia. Arrependimento. Mudança de mente. E Judas foi até o fim. Até o tempo que a sua insensatez foi manifesta. Então, meus irmãos, tem que estar nele. Então, as promessas aqui no Novo Testamento são para aqueles que estão em Cristo. Em Cristo. Só para aqueles que estão em Cristo. Não é para o manufaturado. Agora, devemos saber que Deus nos deu em sua palavra certas promessas para a sua igreja. E sabemos que Deus não é homem para que minta, né, a respeito das promessas que faz. Deus fez a promessa e ele vai cumprir cada uma. Agora vamos ver aqui, meus irmãos, que Deus cumprirá cada uma de suas promessas. Então, devemos saber quais são essas promessas para aqueles que estão nele, estão em Cristo, acreditando. Tá? Então, vamos ver alguma promessa. São 19 promessas, meus irmãos, escriturísticas, que todos os crentes, como nós, devemos ver os versos, para todos os crentes. Portanto, vamos ver aqui, logo, que Jesus disse, para quem? Para quem é? Aquele que crê. Eu acredito que muitas pessoas colocam as promessas de Deus só para o mensageiro da era, muitas pessoas colocam as promessas de Deus lá só para o tempo dos dias dos apóstolos, tá? Muitos colocam para uma outra pessoa, não para si. Agora, a primeira escritura que desejo examinar é Marcos 16:15. Marcos 16:16, por exemplo. Ele diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê será... Crê em quê? Crê na sua palavra que ele é o Filho de Deus. E você será salvo do quê? Aquele que crê e for batizado será salvo do quê? Será salvo do seu pecado. Será salvo dos pecados. Portanto, quem permanece no pecado não é salvo. Que o que separa o homem de Deus é o pecado. Entendeu? Será salvo do seu pecado. Se permanece no pecado, precisa de salvação. Precisa de alguém para libertá-lo dos seus pecados. E pecado é incredulidade. Quando fica na incredulidade, aí então vem os atributos todos do pecado. E aquele que não crê será condenado. Em João 3, 16, 17, 18, ele vai dizer que já está condenado. Por quê? Porque o pecado já foi julgado. Agora, se cremos que a palavra aquele que crê fala de apenas uma pessoa, não. Ela fala
é um pronome pessoal e fala de apenas uma pessoa, então devemos também acreditar que apenas uma pessoa será salva. Ele diz aquele que crê, mas ele não está falando aquele uma pessoa, senão só uma pessoa seria salva. Ele está dizendo aquele que crê. Pode ser qualquer pessoa, e lembrando isso, qualquer pessoa, qualquer crente, qualquer indivíduo, qualquer um que tomar essa palavra. Entendeu? Então, ele vai dizer aqui, João 3,15, todo aquele que crê, a palavra de Deus diz, todo aquele que crê nele não deve perecer, mas tem a vida eterna. Outra promessa, todo aquele que crê nele tem a vida eterna. Como que é que crê nele? Tem que estar nele crendo. Nós acreditamos, então, que a pessoa que está crendo em Cristo tem vida eterna. E não é só uma pessoa, não é só ele lembrando. Cada um. Tá? A promessa é a vida eterna. Pois só existe uma forma de vida eterna, e essa é a vida de Deus. E Deus é a palavra. Tá? Jesus nos ensinou, minhas palavras são espírito e são vida. Portanto, a evidência de que você está cheio do Espírito de Deus é que a sua palavra está em você e habita em você. Tá? Porque ninguém pode compreender as coisas de Deus a menos que o Espírito de Deus esteja nele. Por que que não pode compreender? Ele só vai compreender se o Espírito de Deus está nele porque vai estar acontecendo na vida dele e dela. Então vai saber o que a palavra diz, o que as coisas de Deus diz a respeito. Por quê? Ele faz parte disso, ela faz parte disso. Não é uma questão mental, como a maioria absoluta das pessoas tem, de religião. Por isso que eu digo para os meus irmãos, esse sistema de religião, de igreja, já está condenado, defasado. E se você não cair fora desse negócio que já está amaldiçoado, e você entrar dentro da palavra eterna, se tornar com a palavra, você está em perigo. Está em perigo. Essa é a última hora. A promessa para aqueles que estão nele crendo, encontramos em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça. Todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o único refúgio é o quê? Cristo. Então você tem que estar nele para não perecer. No dia de Noé, o único refúgio, a única segurança era a arca. Tinha que estar nela. Tinha que estar nela. Como está nela? Tinha que estar dentro dela. Tudo fora da arca pereceu. Tudo fora da arca já era. Mesma coisa quando Deus envia Cristo, Deus envia a palavra em plenitude e o próprio Espírito da palavra. Se você não entrar na palavra, se tornar parte da palavra, já está condenado. Não tem segurança fora, não existe segurança em nenhum outro lugar. Nenhuma reunião, grupo de pessoas, tabernáculo, igreja, pastor, pregação na sua mente que você pode achar. Não existe em nenhum outro lugar seguro, meus irmãos, se você não estiver nele, se você não estiver dentro dele. É a única segurança que Deus enviou para a terra, essa última era. A palavra instaurada e o Espírito, você tem, essa mesma coluna de fogo ela tem que injetar uma parte dela em você, para que vivificar a palavra que está em você, para você ser salvo da ira vindoura. Fora disso, não tem, meus irmãos, não tem como ser salvo. Não tem como. Não tem nada que ver com grupo, não tem nada que ver com estar sentado cantando, ou isso não. É um negócio individual para com aqueles que estavam em Deus antes da fundação do mundo. Porque Jesus sabia que aqueles que estavam nele antes da fundação do mundo iriam crer. Por isso que ele falou que ele já tem vida eterna. Não que eles terão, ele já tem. Que eles já vieram da eternidade. Entraram no tempo e voltam para a eternidade. Agora, aqueles que vieram da perdição, entram no tempo e voltam para a perdição. Tá? A terceira promessa para aqueles que estão nele, crendo, né? Nós vimos aqui, né, que é ter a vida eterna. Novamente tivemos uma promessa de vida eterna. É óbvio, porque se sua palavra está em nós, então ele está em nós. Está vendo? Meus irmãos, aquela coluna de fogo só está em cima da cabeça daquele homem, porque a palavra em plenitude está dentro daquele homem. Que esse Espírito está aí para ungir a palavra que está na pessoa.
E é esse mesmo Espírito ali que chegou, que desceu no dia do Pentecostes e se dividiu sobre cada um daqueles lá, porque ele já tinha a palavra restaurada, a palavra dentro deles. E ele não vai entrar em vaso mundano, vaso que está dividido com as coisinhas do mundo. Não vai, meus irmãos. Pode, não tem, você pode ser o mais religioso e religiosa possível, como foi Caim. Deus não vai vindicar que você é um filho e uma filha de Deus com o coração dividido. Deus não vai vindicar. Deus não vai vindicar. E vindicar é provar ser a verdade. Deus não vai vindicar. É impossível. Entendeu? Tem que estar nele acreditando. Diz. Então, isso fala de ninguém que está nele acreditando perecerá, mas sim que manifestará a vida eterna. Agora, além dessa promessa, também encontramos a mesma coisa falada em 1 João 5,12. Aquele que tem, que ecoa o Filho, também tem ou ecoa a vida. E aquele que não tem, que não ecoa o Filho de Deus, não ecoa a vida. Portanto, nosso estar nele, crendo, pode ser visto como um eco dele, um eco. Portanto, de sua vida, pois ele disse, minhas palavras são espírito, são vida. E se você tem seu espírito em você, se você tem o espírito de Deus em você, então sua vida é Deus está em você, porque isso é o que o seu espírito é sua vida. Se alguém diz que tem o Espírito Santo de Deus, então a vida de Deus tem que estar nela. A vida de Cristo tem que estar nessa pessoa. Porque ele disse, minhas palavras são espírito, são vida. Se a palavra de Cristo está, a vida de Cristo tem que se manifestar. Se a palavra não está, a vida de Cristo não vai se manifestar. É lógico. Isso nos leva aqui à quarta promessa para a pessoa que está nele crendo. Encontramos em João 3,18. Aquele que crê, observe novamente, aquele que crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Observe que o crente que está em Cristo, crendo, está cheio da palavra, que é seu espírito e sua vida. Portanto, ele não será condenado com o mundo. Essa é uma promessa apenas para aqueles crentes que estão nele crendo. Porque não só eles estão nele, que é a palavra, crendo, mas eles estão permanecendo em sua palavra, o que significa que eles estão permanecendo e habitando em sua palavra. Essa é a verdade. Assim nos diz o profeta Davi em Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? Nos ensinamentos do Senhor. E nas suas instruções, nas instruções do Senhor. E na instrução do Senhor medita de dia e noite. Portanto, ele permanece nos ensinamentos do Pai, que é a palavra Torá. Você sabia a palavra Torá, que é a palavra Torá, que os judeus usam, que eles falam como leis, usa como lei. Torá significa os ensinamentos de um pai para o filho. Não é como uma lei, como eles dizem, é como ensinamento de um pai para o filho. Tá? E esse que permanece nos ensinamentos do pai, ele será como uma árvore plantada junto a rios de águas, que dá seu fruto em sua estação. Chegou o tempo de se manifestar como filho e filha de Deus. Se é filho e filha de Deus, vai se manifestar. Chegou o tempo de se manifestar como um filho obediente, maduro, que está nos negócios do pai, vai se manifestar. E o tempo é hoje. O tempo é esse dia de hoje que estão vivendo. Se chegou esse tempo de manifestar, não está manifestando, é uma árvore que não está plantada ali. Olha só. E dá seu fruto em sua estação, sua folha também não murchará. Não murchará, e tudo que ele faz prosperará. Por quê? Porque ser plantado junto aos rios de águas, que representam a palavra, a lavagem de água pela palavra, ele pode assim absorver muita água, pode absorver muita palavra, porque está plantado bem nela. Os ímpios não são assim, meus irmãos, os ímpios não são assim. Os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Por isso os pecadores não prevalecerão no juízo, por isso os ímpios não permanecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Por isso que está dizendo, os pecadores não vão permanecer na congregação do Senhor. Pecadores são aqueles que não creem em toda a palavra. Não vai permanecer. Pois o Senhor conhece o caminho do justo. O que é o caminho? A maneira, é o seu curso da vida. O Senhor, ele está ali olhando, o Senhor está ali vigiando o caminho do justo. Ele está participando na vida do justo.
Deus está, o justo mesmo, aquele que permanece na palavra, Deus está ali participando da sua vida, Deus está ali interferindo nas suas decisões. Agora o ímpio não. O ímpio, a palavra de Deus diz que Deus deixa ele entregue ao seu próprio coração. Aí que está a diferença da predestinação. A pessoa pode dizer, eu estou predestinada, sabendo a verdade e continua no erro. Aleluia, Deus, eu não estou caindo morto, Deus está me amando, Deus está me amando. Simplesmente é que Deus não está ligando para você, está deixando você correr frouxo. Deus faz isso? Faz. Deus, meus irmãos, só castiga, só corrige, só disciplina, só repreende. A quem? Ele ama. Filhos. Quem é bastardo, quem não é filho, ele deixa correr frouxo. Pensar que está bem, pensar que Deus está adorando, pensar que está... Isso, é assim. E ele vai, eu sou livre, tá? Há caminhos que para o homem parece direito, mas o seu final é o caminho da morte. Aí aqueles que Deus deixa entregue a si mesmo, ele vai tomar boas decisões, mas a melhor decisão dele ainda é o caminho da morte. Assim ele vai ser condenado pelos caminhos que ele escolheu. Porque Deus não interferiu na sua vida. Porque Deus não o repreendeu, porque Deus não o castigou, porque Deus não o disciplinou e deixou ele e deixou ela. E vai prosperando na igreja, vai prosperando na igreja, vai indo, vai indo, vai indo. Da mesma maneira que Jesus deixou Judas à vontade. Deixou. Da mesma maneira que Deus está deixando os pecadores desse mundo, na sua ciência, tecnologia, educação, política, deixando eles à vontade, porque eles vão se autodestruir, deixa eles. Eles vão se autodestruir, vão destruir a si mesmo, deixa eles. Eles vão chegar ao final deles, deixa eles. Não se meta com ele. Você somente separa, sai do meio deles, sai, deixa eles. Eles vão se autodestruir, deixa eles chegar ao fim. Então é assim que Deus faz. Agora, ele diz assim, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá, tá? Agora, isso nos leva à quinta promessa para aqueles que estão em Cristo, a palavra é assim. Então, ele diz, em João 3:36, aquele que crê, vemos que é a mesma palavra, aquele que crê no Filho ecoa a vida eterna. E quem não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. O que dizer dos unicistas? O que dizer dos unicistas, dos tabernáculos da mensagem unicista? Jesus é o próprio Deus, que Jesus é o próprio Deus, Jesus e o Pai são um como o seu Deus são. O que dizer deles? Que não crê no Filho. Não crê no Filho, não tem a vida, não tem vida eterna. Eles não estão ecoando vida eterna. Eles não estão, assim, manifestando o que Deus disse, vida eterna. Eles não estão manifestando a palavra de Deus. Se Deus deu testemunho, esse é o meu filho amado em que eu tenho o prazer de habitar. Se Deus deu esse testemunho, como é que vai vir um outro salando que crê no mensageiro e diz que Jesus Cristo ali é o próprio Deus como um e agora ele é o único? Não está dizendo o que Deus disse. Se Deus deu testemunho em todas as escrituras, meus irmãos, que ele tenha um filho. Não está dizendo, porque não tem vida eterna. Não tem vida eterna. E a palavra de Deus diz que permanece o quê? Debaixo da ira de Deus. Permanece debaixo da ira de Deus. Nós já vimos. O que é permanecer debaixo da ira de Deus? Deus deixa lá. Deixa. Deus deixa. Vai indo, que vai se autodestruir. E é assim que é. Então não pense que Deus está amando aqueles que estão fora. Meus irmãos, o amor de Deus está em Cristo Jesus. E quem não está em Cristo está debaixo da ira de Deus. Deus não está amando, Deus está tolerando, suportando. A palavra de Deus diz que está acumulando ira para o dia da ira. O amor de Deus está em Cristo Jesus. No dia de Noé, o amor de Deus estava ali, meus irmãos, na pregação, ali em Noé, naquela arca. Quem estava entrando na arca, estava entrando no amor de Deus. Quem não estava entrando na arca, já estava debaixo, estava acumulando ira para aquele dia grandioso que chegaria, a justa ira de Deus se manifestaria. Mesma coisa naquele dia de Moisés. Aqueles meus irmãos ali que não receberam a palavra de Moisés, pereceram ali no Egito. Em todos os tempos que Deus envia o seu profeta, meus irmãos, é o tempo de julgamento, é porque o tempo já está acabando.
É porque, meus irmãos, Deus não envia um profeta, meus irmãos, para ficar bajulando vida de profeta. Deus não envia um profeta para fazer uma religião em volta da vida de um profeta. Deus não envia um profeta, meus irmãos, para as pessoas ficar confiando como se o profeta que fosse a atenção, que você deveria prestar atenção. Não, você tem que botar atenção àquele que enviou o profeta. A palavra que o profeta disse, aquele que não entra na palavra, simplesmente ele não acreditou no profeta. Não acreditou. Jesus Cristo disse, embora vocês estão me vendo, mas vocês não creem em mim. Vocês estão me vendo aqui, mas vocês não creem em mim. Não creem o quê? Vocês não creem no que eu estou falando. Porque se vocês crescem, vocês obedeciam. Nós somos filhos de Abraão. Bom, se vocês são filhos de Abraão, faça as obras de Abraão. Ué, cada semente produz segundo a sua espécie. Somos filhos de Deus. Aí foi demais para Jesus. Não deu para Jesus segurar mais. Jesus, filho de Deus? Vocês têm que culpar é o diabo. Pronto. Fechou. Mas eles insistiam. Você acha que eles se deram por vencido? Não. Ainda mataram Jesus falando que eles eram filhos de Deus e Jesus que não é, e Jesus que era Beelzebul. Por quê? Vai até o fim. O ímpio, perverso, até em terra de justiça, pratica perversidade e iniquidade. Por isso que na segunda ressurreição, todos os ímpios que ressuscitarem, ainda eles vão contra Deus e todos os santos. Eles vão contra. O final é só ser lançado num lago de fogo. Permanece. E religiosos, muito religiosos. Tá? Então, vemos, meus irmãos, chegamos à sexta promessa de Deus para aqueles que estão em Cristo, a palavra está em João 6,47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Como disse irmão Brana, ao citar Jesus, crê em mim, ou seja, crê estando nele. Tem que estar nele acreditando. Se vós permaneceres em mim, minhas palavras em vocês, então... nele, acreditando. Olha que coisa. Espero que o Espírito Santo chegue bem a você. Agora, você é o pequeno rebanho. É por isso que, ao longo da semana, orando e pedindo a Deus, escolhi esse texto para mostrar a vocês onde estamos, acreditando nele, estando nele. Você não pode acreditar nele, estando nele, até chegar nele. Ou ele vem em você, então você está acreditando nele. Então, você tem vida eterna, você está acreditando nele. Nele, dentro dele, até receber a vida eterna. Então, vida eterna é a vida de Deus dentro de você. Então, você está acreditando dentro dele. Vocês em mim e eu em vocês, para que eles possam ser um. Pai, como tu és, tu e eu somos um. Deus em Cristo, Deus dentro de Cristo, e Cristo na igreja, Cristo dentro da igreja. Quando diz da igreja, meus irmãos, é de cada um dos membros do corpo de Cristo. Não é a igreja... esse negócio, a gente botar uma cerca em volta de nós, que nós somos, que Cristo está... Não. Quando diz a igreja de Cristo, é cada um dos membros do corpo de Cristo. São indivíduos, não é grupo, indivíduos. Entendeu? Então, mas é assim, então Deus em Cristo e Cristo na igreja. Tá? Então, ele vai dizer assim, se vós permaneceres em mim e a minha palavra está em vós, então peça o que você quiser. Pois não é mais você que está pedindo, é a palavra que está em você pedindo, ou seja, é Deus que está em você, né, pedindo. Então, é impossível falhar. A sétima promessa para aqueles que estão em Cristo, a palavra, e permanecem na sua palavra, encontramos novamente Jesus nos diz em João 6,35. E Jesus disse-lhe, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. E aquele que crê, novamente, vemos a palavra grega aqui, aquele que crê. E aquele que crê em mim nunca terá sede. E a única maneira disso ser possível é que Cristo, a palavra, que é o rio da vida, flua livremente em você, enquanto você é plantado com suas raízes profundamente naquele rio da vida, atraindo continuamente sua palavra espiritual. Isso nos leva à oitava promessa de Deus para aqueles que estão em Cristo. A palavra permanece em sua... ele diz aqui, João 7,38, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, de sua barriga, de seu ventre, correrão rios de água viva. E o que são esses rios de água viva? É a palavra da vida, né? Não vai ser
fofoca, maledicência, piada suja, coisa do mundo, perversão, coisas imundas. É rios d'água da vida. As pessoas vão ter prazer em beber das águas que saem dos seus lábios. Porque sabe, né? Tem gente que a gente tem prazer em ficar longe, porque não dá para ficar ouvindo muito tempo. Tem pessoa que a gente até gosta, mas é difícil ficar muito perto da pessoa, porque as coisas que fazem é uma coisa, aquela tipo, é uma fonte que quer dar água amarga e doce. Não tem como. Entendeu? Então, mas ele disse rios da água da vida, ou seja, a palavra da vida. A palavra de Deus diz, o fruto do justo é a árvore da vida. Então eu espero que você veja como todas essas promessas estão conectadas para o crente que está em Cristo, crendo e permanecendo em sua palavra. Então chegamos à 9ª promessa de Deus para aqueles que estão em Cristo, a palavra, e permanecem em sua palavra, encontrada em João 11:25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, embora esteja morto, ele viverá. Observe novamente que fala da vida eterna. Embora nossos corpos sejam capazes de morrer, ainda que nossa alma esteja plantada na palavra, e um dia, quando Deus pedir o tempo, nossa alma voltará e vivificará nossa carne e a ressuscitará da sepultura. Então, outra promessa é aquele que permanece nele, crendo, né? Ainda que esteja morto, viverá. Isso é quando? Nós estamos aqui agora. Se aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, se verdadeiramente ele crê em Cristo, é aí quando ele entra em Cristo, ele vai ressurgir, ele vai ressuscitar espiritualmente. E depois, claro, estará ressuscitando também fisicamente. A 10ª promessa de Deus para aqueles que estão em Cristo, a palavra, e permanece em sua palavra, é encontrada em João 10:44, eu creio que é João 10:44. Jesus chorou e disse, não chorou não, Jesus clamou e disse, aquele que crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Observe que nossa fé e crença não está no vaso que Deus usa, mas no Deus que usa o vaso. Isso é o que significa permanecer na sua palavra, e a sua palavra permanecer em você, porque Deus é a palavra. Então Jesus Cristo disse, aquele que crê em mim, não está crendo em mim. Por quê? Jesus Cristo ali era só um vaso, mas está crendo naquele que enviou. Quem foi que enviou Jesus Cristo? Deus Pai, o único Deus verdadeiro enviou. Então, aqueles que olharam para o vaso, Jesus Cristo, Filho de Deus, pereceram. Aqueles que olharam para o Deus que estava usando o vaso, o Filho de Deus, tiveram vida eterna. E aqueles que ficam olhando para trás, para o vaso e lembrando, pereceram e estão perecendo. Mas para aqueles meus irmãos que hoje estão focados no mesmo Deus que estava usando aquele vaso, que hoje está se manifestando, está tendo vida eterna. É sempre assim. As pessoas ficam cegadas por causa do vaso que Deus usa. Por causa do vaso que Deus usa. E às vezes Deus usou até grupo de pessoas, tal, mas lá atrás, até vinha a verdade. Deus sempre se manifestou para indivíduos. Então, e chegamos à 11ª promessa, são 19, vamos somente até aqui, à tarde nós vamos dar continuidade às outras. A 11ª promessa de Deus para aqueles que estão em Cristo, a palavra e permanece em sua palavra, encontrada em João 12:46. João 12:46 diz, eu sou a luz, eu sou a luz e vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não deve permanecer nas trevas. Crê em mim, ele está dizendo, estando em mim, está crendo dentro de mim. Agora, não deve permanecer nas trevas. Agora, as trevas são a ausência de luz. E quando Deus, que é a palavra, vive em você, e você está nele, então você está na luz da presença de Deus. A palavra de Deus deve estar você na palavra, então você está andando na luz. Fora da palavra, meus irmãos, a palavra desse dia não tem como estar na luz, nem não tem como estar salvo, e não tem como ter vida eterna. Não adianta olhar para trás, para 50 anos, para o dia do William Branham. Já foi o dia do William Branham. Já foi.
o mesmo Deus permanece aqui. Permanece aqui. William Branham disse, eu vou ter que dar conta da minha geração. Eu sei que muitos de vocês aprenderam que, que William Branham vai apresentar vocês a Deus. Olha, o William Branham, ele vai apresentar a palavra, ele vai ser julgado pela palavra que ele pregou. Ele vai ser responsável por aqueles da geração dele por quem ele pregou. O apóstolo Paulo vai apresentar, ele vai ser julgado pela palavra que o apóstolo Paulo pregou. O apóstolo Paulo vai ter que dar conta daqueles para quem ele pregou, a palavra que ele pregou. Cada um na sua geração, eu vou ter que dar conta diante de Deus do que eu preguei, do que eu ensinei. E eu vou ter que dar conta do que eu ensinei para cada um de vocês. Só que cada um de vocês vai ter que dar conta de si mesmo diante de Deus, o que você falou e o que você fez com a palavra que eu preguei. Essa é a ordem da Escritura. Não pense, meu irmão, que vai ficar dependente. Meu pastor vai me apresentar para o William Branham, e o William Branham vai nos apresentar para Deus. Tudo. Não existe isso na Escritura, meus irmãos. Imagina se você passar na mão de 3 pastores, 4 pastores, quem é que vai te apresentar para quem, então, logo? Não entende, isso é idolatria, meu irmão. Não coloque ninguém entre você e Deus, está só você e a palavra. E o dever de cada ministro é apresentar Cristo, a palavra. E tem que ter a manifestação do Espírito, o Espírito está vivendo no ministro. É só isso que ele pode fazer. É só isso que ele pode fazer. William Branham, meus irmãos, ele foi comissionado para, diante de Deus, dar conta da palavra, da mensagem da era. Agora, a palavra que veio, a mensagem que veio através do William Branham, simplesmente não é de William Branham. Não é de William Branham. A palavra de Deus diz em Tessalonicenses que o mesmo Senhor descerá do céu com o quê? Alarido. O que é alarido? A mensagem. E a segunda coisa? Voz de arcanjo. E o que é a voz de arcanjo? A voz da ressurreição. E a terceira coisa, o quê? A trombeta de Deus. O que é a trombeta de Deus? Para reunir todos para o rapto. Então, a Escritura diz, o mesmo William Branham descerá do céu com mensagem? Quem é que desce do céu com mensagem? Então, a mensagem é dele, não é do William Branham. A partir do momento que o William Branham recebeu a mensagem de Deus, ele creu, entrou na mensagem, a mensagem entrou nela e a mensagem se tornou dele, a mensagem dele. E a partir do momento que você recebe essa mesma mensagem, agora é tua, você tem que se tornar parte dela, agora é a tua mensagem. E você vai ter que dar conta, eu vou ter que dar conta, o que nós fizemos com ela. Porque, afinal, a palavra é de Deus. A palavra é Deus. Então, meus irmãos, se ficar olhando lá para trás, vai para as trevas exteriores, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E para sempre, esse eternamente para sempre não se limita a 50 anos atrás, dia de William Branham, não. Eternamente é para sempre, para sempre. O mesmo Deus continua aqui com a mesma mensagem. Agora a mensagem já veio para nós através da palavra falada, que são as mensagens que veio através de William Branham. A mesma mensagem de Deus está aqui para que os filhos de Deus dessa era que estão vivendo, eu não estou dizendo a era da igreja, estou dizendo dessa geração que estão vivendo, não a geração de William Branham, já foi a geração de William Branham, dessa geração, aqueles que vivem pela mesma palavra, pela mesma fé, pela mesma mensagem, se torna um com a palavra, então cada um terá que dar conta daquilo que fez com a mensagem dessa hora, que não é a mensagem diferente da de William Branham. Porque a William Branham disse, eu preguei o que Paulo pregou. Então, como pode ser a mensagem do William Branham? É de William Branham ou é de Paulo? É de Deus. Paulo também, olha, eu te entreguei o que eu recebi do Senhor. E sabe que essas coisas que eu estou dizendo são mandamentos do Senhor. E se descer um anjo do céu, ou alguém, um ministro, se eu mesmo vim e pregar uma outra palavra, deixe que seja maldito.
Então, meu irmão, vê o amor de Deus, meus irmãos, de um lado, de Deus nos amar e trazer a palavra restaurada, completa para nós esse dia, para mim, para você esse dia, vê o amor de Deus. E você vê a severidade que é rejeitar, se tornar um com essa palavra hoje. Severidade com que Deus vai tratar aqueles que não tratar a palavra como Paulo tratou, como William Branham tratou, como os santos, os mártires trataram. Está aí de um lado amor. Para aqueles que entram na palavra, a palavra entra neles. Por outro lado, é um terror. Porque horrendas coisas é cair na mão do Deus vivo. Aquele que rejeitou tamanho amor da verdade para ser salvo. E não entrou na palavra, não entrou na arca da palavra, não permitiu que a palavra entrasse nele. Então, meus irmãos, é melhor nós atentar, ver com muita atenção aquilo que nós temos recebido dessa última hora e como nós estamos nos portando de acordo com a palavra que nós temos recebido dessa última hora. Porque cada um de nós terá que dar conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós. Se você crê que você é o eleito, que você crê que você é uma eleita, que você estava em Deus antes da fundação do mundo, ele é a palavra. Então, você se torna parte da palavra. Agora, cada um veja como é que está andando. Cada um veja como é que está andando. Porque se Cristo verdadeiramente está em vós, o corpo já está morto por causa do pecado. Mas é o Espírito Santo que vivifica a sua vida, a sua carne, para você fazer as obras de Deus. A palavra de Deus não falha. Tá? 1 Timóteo 6,16, que só ele, o Eterno, tem a imortalidade, habitando na luz, inacessível, qual nenhum homem viu, nem pode ver. Ele é o único Eterno. Amém. Deus, meus irmãos, também, em Salmo 104, verso 2, diz que Deus se veste de luz como de um vestido, né? E Deus estendeu o céu como uma cortina. Em Daniel 2,22, diz, é ele quem o Eterno, é ele quem revela as coisas profundas e ocultas. Ele sabe o que está na escuridão, e a luz habita com ele. Deus é velado na luz, e ela está aqui. Então, filho de Deus é filho da luz, filho da palavra. Então, meus irmãos, permanecer em Cristo é permanecer na palavra. E a palavra permanecer em você, então peça o que você quiser, e você será feito assim. Vamos nos levantar e vamos orar. Vamos orar. Soberano Pai Celestial, louvado seja teu santo, glorioso e eterno nome, Pai. Pois tu criaste todas as coisas e por meio da tua palavra tudo veio a existir, Pai. E ó Senhor, o Senhor está aqui, quão bom. Mas, Senhor, como estamos te tratando? Pai Celestial, perdoa nossos pecados, falta de reverência, sinceridade e respeito na tua divina presença. Pai, mais uma vez, Senhor, invocamos, Senhor, o teu perdão, a tua graça, para que o Senhor venha nos perdoar, Senhor, cada um das nossas transgressões e traspassas, Senhor. Das coisas, Senhor, que temos feito, na maneira como temos tratado a tua palavra, a tua mensagem, mesmo a tua presença, Senhor, que está aqui. Invisível sim, mas visível através, Senhor, do Senhor estar cumprindo a tua palavra, nos fazendo prosperar, nos guardando, nos livrando do mal, nos curando, nos edificando, nos instruindo na verdade. Ó, Senhor, nos concedendo, Senhor, graça, amor e tudo, Senhor, que nós temos pedido, Senhor. E sabemos, Senhor, que as coisas que o Senhor não consegue, é porque não nos fará bem. Pai Celestial, que o Senhor mais uma vez possa, Senhor, nos conduzir, Senhor Jesus, nos conduzir. Aquele, Senhor, que ainda não permanece na tua luz, Pai, que o teu Espírito Santo mais uma vez possa estar tratando com esses corações, Senhor. Sabemos que a hora é praticamente tardia, Senhor. Que o Senhor possa ser misericordioso com cada um. Te agradecemos por mais essa manhã, que o Senhor possa nos conceder uma ótima tarde, um outro domingo, de adoração, Senhor. Que cada um possa ter a mente focada em Ti, na Tua graça, na Tua glória e na Tua presença. Que o Senhor possa, Senhor, estar abençoando todo o Teu povo, todos os Teus filhos, em todo o mundo, os quais estão congregados, reunidos hoje, nesse primeiro dia da semana, para Te adorar, Senhor. Em honra, Senhor, ao dia da ressurreição, quando o Senhor nos fez em Cristo novas criaturas. Pai Celestial, glorioso és Tu, grandioso é Teu nome. Louvado seja Teu santo nome. Que o Senhor possa, Senhor, nos conduzir em toda a verdade. E que o Senhor possa, pela Tua graça e misericórdia, conduzir e levar cada um em paz e tranquilidade aos seus lares, Pai. Abençoa todos os Teus ministros. Aquele, Senhor, que tem, Senhor, se esforçado, Senhor, tem se separado e consagrado para que a Tua palavra chegue, Senhor, no coração, Senhor, aos ouvidos de todos os eleitos em todo o mundo. Louvado seja Teu santo nome, Pai, pela Tua grandeza, bondade e amor.
É em nome de Jesus Cristo que te agradecemos e te pedimos. Amém. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. La 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 la. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor